Aqui eles comparam sobre como a subida que aconteceu até agora, a gente também falou sobre isso no podcast passado, ela está sendo guiada principalmente por oferta e demanda, ou seja, pessoas querendo comprar Bitcoin e a quantidade de Bitcoin existente. Sendo que nos ciclos anteriores, a injeção de liquidez para incentivar a economia, né, nos ciclos anteriores, guiou também a subida não só de Bitcoin, mas de vários ativos globalmente, como ações, enfim, commodities e outros ativos, e especialmente ativos especulativos. Bitcoin ele começou sendo tratado como um ativo especulativo, ele está se consolidando como um ouro digital, né? Uma reserva de valor global digital mais confiável que qualquer outro ativo tradicional. Só que tudo isso e essa mudança de mentalidade e essa visão e essa demanda por corporações e baleias aconteceu de forma orgânica. Eles não tiveram ainda acesso a grandes volumes de dólares ou de liquidez para conseguir fazer aportes maiores, como aconteceu em ciclos passados, né? No ciclo de 2017 e 18, o M2, ou seja, o governo americano imprimiu 19% a mais de dólares e injetou nas economias. De 2018 a 2021, cresceu 30% o M2, a base monetária americana, até o ciclo anterior, né? E isso também guiou a subida de preço do Bitcoin, porque no fim das contas é mais liquidez entrando para esses big players, e eles vão alocar em vários ativos, inclusive em Bitcoin. Isso acaba também projetando e fazendo o preço subir cada vez mais. E o ponto crucial do porquê esse ciclo, a subida ainda mal começou, é porque o M2 global, ele aumentou só 6,8%. Existe uma tendência de que ele cresça cada vez mais, porque, enfim, o governo americano ele está com juros altos e está segurando liquidez. Na verdade, nos últimos meses, a liquidez decresceu e não cresceu. E isso tende justamente a jogar o preço do Bitcoin para patamares cada vez maiores ao longo do tempo. Então, a gente nem viu como que seria a subida desse ciclo com injeção de liquidez que tende a acontecer, né, de forma recorrente ao longo dos ciclos econômicos na economia fiat tradicional e que, de certa forma, sim, também influenciam no crescimento do Bitcoin, porque são pessoas empresas e corporações tendo acesso a mais liquidez. E essa imagem mostra, enfim, muita coisa, como o Bitcoin está mudando de mãos. E eles falam assim, ó, uma mudança dramática na acumulação aconteceu em 2024. Então, eles pontuam aqui que em 2024, os indivíduos perderam 525 mil Bitcoin, enquanto fundos, ETFs e empresas acumularam mais de 519 mil e 379 mil Bitcoin. Então, a mudança de mãos está acontecendo, eles estão conseguindo chacoalhar os indivíduos para absorver Bitcoin para dentro desses intermediários. E essa é uma mudança muito grande. E é isso que tende a continuar acontecendo, se as pessoas não se derem conta do que elas têm na mão delas. Porque depois que elas entregarem para esses fundos ETFs, vai ser difícil tirar deles. Eles não vão... Esse é um perfil que acumula ativos para longuíssimo prazo. E eles têm acesso direto à liquidez. Eles são os cantilionários. Eles estão ao lado das impressoras globais. Então, eles têm capacidade de segurar ativos valiosos e acessar liquidez para não precisar se desfazer desses ativos valiosos, como o Bitcoin, por exemplo, ou até ouro. E a demanda por Bitcoin por eles tende a crescer por justamente uma perda da confiança nas instituições tradicionais e também por governos começando a acumular Bitcoin e colocando o Bitcoin nesse patamar de ouro digital. Então, se as pessoas não sabem o que tem na mão e estão vendendo, essas corporações têm equipe de pesquisa, têm acompanhado os ciclos, têm acompanhado o Bitcoin e sabem muito bem o que eles estão acumulando, porque o próprio Larry Fink falou que Bitcoin é um ouro digital. Então, esse gráfico mostra como, sim, eles estão conseguindo chacoalhar os indivíduos para vender para essas grandes baleias. E isso começou em 2024 e tende a se acelerar ao longo do tempo, porque quando um ETF é lançado, demora um tempo até essas grandes baleias e corporações conseguirem comprar Bitcoin. Elas precisam, enfim, ajustar sua regulação interna, falar com investidores, clientes, fazer isso de forma que tem um passo a passo para que isso seja feito. Eles não conseguem fazer isso do dia para a noite. Então é por isso que a tendência que os ETFs foram lançados em 2024, né, especialmente nos Estados Unidos, é que a partir de agora isso se acelere muito. E isso recém começou em 2024. 2025 deve ser um ano guiado por isso também, por esse movimento. E é isso que eles pontuam na terceira parte desse relatório, né? Que as instituições, a entrada delas, é quem está guiando o preço do Bitcoin nesse momento. Aqui nesse gráfico aparece o Bitcoin, o preço do Bitcoin em dourado e
quantidade de bitcoins segurada por ETFs spot em preto. E aqui mostra como atingiu 100 bilhões de dólares em Bitcoin acumulados ao longo do tempo nos ETFs. E quem que mais tem esses ETFs agora? Hedge funds, conselheiros, né, de investimento, gestores, market makers, governos, todos eles têm 38 bilhões de dólares em ETFs. Mas quem não é uma instituição, os investidores não institucionais, é quem tem 60 bilhões. Ou seja, é a galera fiat tradicional que está comprando, em sua maioria, esses ETFs. É quem tem velocidade para fazer isso. Os grandes fundos e corporações acumularam muito pouco comparado com pessoas, né, que preferiram acumular através dos ETFs e não através da compra direta de Bitcoin. Então, olha que loucura esse dado. Mostra como, ainda assim, eles não entraram com força, com liquidez e não acumularam. Me parece ser só os insiders dos ETFs comprando na pessoa física, sabe? Sabendo que esse movimento vai acontecer ao longo do tempo. E aí eles colocam aqui que 52% dos maiores fundos de hedge e REITs, né, que é um tipo de investimento quase que direto, é alguém gerenciando portfólio para outra pessoa, né? Ou seja, tem um assessor de investimentos, aquela pessoa ela é contratada para ser um gestor de uma família, de uma pessoa, de uma empresa, por exemplo, e ela toma as decisões por esse portfólio. Então, são esses atores quase que independentes que estão comprando mais os ETFs de Bitcoin, e esse movimento ele começou de forma mais intensa em Q4 de 2024, ou seja, no fim do ano. Então, olha quanto tempo demorou para eles conseguirem acumular, e foi principalmente os hedge funds, e não tanto esses gestores de portfólio privado, né? E eles colocam aqui que, mesmo assim, só 0,24% dos fundos de hedge tem alocação em Bitcoin, e 0,02% desses REITs tem Bitcoin. Então, ainda uma porcentagem muito pequena, comparado à quantidade de hedge fund e REITs que podem acessar Bitcoin, inclusive. E aí, no próximo slide, eles meio que expõem isso de forma muito mais fácil de enxergar. Então, aqui está uma distribuição de quem que tem os ETF de Bitcoin, né? Quem que está comprando ETF de Bitcoin? Os fundos de hedge têm só 27% de presença nos ETFs. BlackRock e gestores de ativos têm 1,9%. Fundos soberanos, como o da Arábia Saudita, que recém anunciou que comprou ETF de Bitcoin, tem 0,4%. Os REITs, que eu estava falando antes, têm 7%. Outros, aí, fundos de pensão, seguros e tudo mais, bancos, têm 2,3%. Mas olha como quem mais tem presença nos ETFs de Bitcoin são não instituições, investidores, pessoa física, né? Os Faria Limers, que estão acessando o Bitcoin, os Faria Limers globais, né? Estão acessando o Bitcoin através dos ETFs e não comprando de forma direta. Olha que loucura isso. Ao invés de comprar Bitcoin e ter Bitcoin de verdade, esses players, eles estão escolhendo por comprar Bitcoin de papel. É uma mentalidade fiat, né, Cacá? Porque isso só reforça o quanto eles confiam muito mais em intermediários do que na sua capacidade de acumular Bitcoin de forma direta. Eles enxergam o Bitcoin como ativo especulativo, totalmente, e não como um ativo de soberania. E aí é que está a diferença, por isso que eles compram e não fazem autocustódia. Mentalidade fiat, como tu disse. Seguindo aqui,